Como empresas de tecnologia podem impactar o meio ambiente e as iniciativas ESG? Eu sou Bruno Lauteriung, esse é o TI Inside Talk. E antes de eu anunciar meus incríveis convidados, eu queria agradecer a todo o pessoal do Estúdios Vida Moderna por mais uma vez estarem aqui com a gente. Agora, Roberto e Araquém. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente fala de um assunto tão importante, um assunto que impacta diariamente tanto as empresas quanto também os consumidores, né? Queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a nossa audiência. Bacana. Eu primeiro começo pela letra A, né? Vamos nessa. Bom, meu nome é Araquém Pagotto, sou o CEO da Web Automação e a gente faz software para varejo e food service, mais para food service do que para o varejo, e atende um mercado de A a Z, desde um food truck até uma rede grande de churrascaria, por exemplo. Eu sou o Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne. A SkyOne atua na eficiência digital das organizações, trata a gestão de dados, jornada para a nuvem, cibersegurança. E o mais importante é agradecer a você, Bruno, e a TI Inside por uma pauta tão bacana como essa, super na agenda de todo mundo que a gente tem visto aí recentemente. Uma pauta mais do que urgente. Bom, tecnologia vocês estão muito familiarizados já, né? Eu quero saber de vocês hoje como vocês veem ela impactando no meio ambiente, de forma positiva, é claro, né? Por favor, Roberto. Então, vou começar, posso? Olha, primeiro, o meio ambiente é uma pauta que ela está na agenda de todo mundo, está na agenda do conselho, está na agenda das diretorias, é algo que está todo mundo preocupado. Eu acredito que tem uma motivação aí, que é a motivação inclusive geracional, né? Essa geração que está hoje, ela está com muito propósito, com algo a mais do que as gerações anteriores que vieram, né? E com isso, não tenho dúvida que cada vez mais essa pauta vai exigir das organizações uma resposta, e uma resposta que não seja uma resposta que seja diferente da ação. A ação tem que estar baseado no que efetivamente a empresa fala, né? E claro que a tecnologia nessa hora tem um papel fundamental não só para ajudar a encontrar um melhor caminho para que a questão ambiental consiga ser endereçada através da coleta de dados correta, através de inserções corretas, através da transparência. Então tem um papel que a tecnologia vai realizar que é um papel fundamental e eu acho que a gente pode discutir muito aí sobre isso hoje. É bacana. Assim, você falou dos jovens, né? Eu acho que essa geração Z, ela tá puxando muito esse negócio de que antigamente a gente usava caderno, a gente usava lápis, a gente usava um monte de coisa para fazer as nossas coisas do dia a dia. E esse pessoal nasceu com o celular na mão, né? E o cara, ele praticamente não usa nada de consumo, onde você vai tirar do meio ambiente alguma coisa, né? E a tecnologia, assim, quando a gente olha como um todo, ela é bastante eficaz quando a gente fala de redução de propriedades do meio ambiente, né? Ela consegue, por exemplo, você tem lá os seus servidores, né? Quanto que não economiza de servidor na casa de cada um, ou na empresa de cada um, né? Todas essas informações hoje estão em algum lugar e nós conseguimos isso através da tecnologia, né? Então vai ser uma pauta bem legal a gente falar hoje, né? Eu tenho a impressão, né, Bruno, que as organizações elas não estão pegando isso de agora, né? Isso é um tema que vem evoluindo ao longo dos anos. Acho que meados de 20 surgiu com o olhar da responsabilidade social, né? Um pouco de filantropia, que era super bacana, se as empresas trouxeram isso para suas agendas. Mas o que a gente percebe é que não dá mais para conviver sem você ter as razões corretas, os dados corretos, as informações que possam levar a tomar as decisões melhores, né? E nessa hora eu não vejo como não a tecnologia participar participativamente dessa arquitetura, desse lugar onde sustenta a tomada de decisão para que a decisão consiga ser tomada de forma bem eficiente e com eficácia, né? Eu acho que esse tem um olhar que a tecnologia está aí para colaborar e colaborar rapidamente, né? Roberto, você tocou num assunto que eu achei interessante. Você falou do surgimento aí desse pensamento, digamos assim, ali em meados de 2020, certo? O conceito ESG é um pouco mais antigo, a gente falar de meio ambiente também, mas no Brasil esse movimento, essa girada de chave, não é algo tão antigo, por mais que, né, a gente vê empresas com projetos legais já em anos anteriores, mas essa movimentação dentro de todo o país não é algo tão antigo, né? Por que vocês acham que só agora que
as empresas deram conta, começaram esses projetos? O que foi que fez essa gerada de chave? Eu acho que a gente poderia colocar como marco talvez a Eco 92, não, talvez tenha sido um marco aí onde a gente trouxe o meio ambiente para uma pauta mais ampla, né? Eu acho que eu vou voltar ao ponto da exigência da sociedade, né? Eu acho que as empresas são reflexos da sociedade, eu acho que aí dentro do conceito do SG, o S também entra de forma forte, né? A sociedade está exigindo a diversidade e as empresas não podem ser desacopladas da sociedade, elas têm que ser um reflexo da sociedade. E hoje a sociedade está efetivamente questionando o que está sendo feito e, obviamente, a gente está falando de ações, né? Então, o que eu acho que tem feito a aceleração disso, ou seja, de trazer essa pauta para algo onde promova uma ação, é a sociedade que está identificando que precisa levar em consideração outras coisas, né? Eu acho que a sociedade está provocando que as organizações ajam de forma verdadeira, né? Autêntica. Vocês têm uma cobrança por parte dos clientes ou alguma... vocês têm iniciativas ESG? Eles perguntam essas coisas para vocês? Assim, quando a gente olha o nosso ambiente lá de trabalho, olha o mundo, né? Olha o próprio Brasil, você falou de a sociedade, né? Isso aí é mundial, um movimento que vem de anos, né? E o Brasil é um baita país, pode ajudar muito na emissão de carbono, etc., né? Então, a redução, né? Então, é importante. Agora, os clientes, eles estão cada vez mais exigindo isso. Quando você entra num restaurante, quando você entra numa loja de varejo, você pode perceber que tem ali uma conversa do cara que está chegando e do cara que está atendendo. Mudou os modos operantes, mudou a forma do cara apresentar as coisas, mudou a forma do cara colocar uma embalagem. A embalagem não é mais de plástico, os caras estão indo para o biodegradável. Então, essa mudança, e assim, não é um negócio que essa virada de chave, eu acho que esses degrauzinhos que a gente vê, quando a gente olha, já estou na metade da escada, né? E é um negócio que vai, assim, ele vem empilhando. Não é um negócio que vai acontecer amanhã, né? Então é mais ou menos por aí, eu acho que As empresas estão cobrando sim, Bruno. As empresas estão cobrando e não cobrando apenas devido a essa questão que a sociedade solicita, mas também para trazer mais eficiência, né? Se a gente falar de agricultura, o Brasil é um país que tem uma fortaleza na sua agricultura, né? Então, você deve imaginar a importância da tecnologia para que aquela agricultura consiga ser mais eficiente, né? Então, você deve imaginar capturas eletrônicas de insetos para identificar se aquele inseto ele tem qual o correspondente dele para poder ser corrigido, a medição correta, né, para colocar a dose correta, né, dentro daquele posição no chão. Ou seja, tem uma série de ações que a tecnologia tem ajudado e, obviamente, que as empresas estão pedindo isso para trazer mais eficiência, né? Eu acho que esse que é o principal ponto, que não adianta ficar só numa pauta e essa pauta não ser traduzida em ação, né? No caso, por exemplo, da SkyOne, a gente se preocupa demais com essa pauta, a gente é cobrado pelas empresas, a gente atende algumas empresas que exigem isso na sua relação comercial, né? Isso é fundamental. E claro, né, que a questão, as práticas comerciais não podem ficar distantes nem da responsabilidade social, nem da questão da prática ambiental, né? Hoje, eu acredito que essas coisas estão 100% vinculadas, né? É impossível você simplesmente falar e não agir, né? É necessário você ter uma atitude que seja eficaz, né? E como que vocês têm utilizado a tecnologia de vocês hoje a favor do meio ambiente? Você me permite, era quem posso comentar? Eu adoro essa pergunta, né? Fica eu adoro. Obviamente que a pandemia, a Covid, foi uma tragédia humana, né? A gente perdeu milhares de vidas, então foi uma tragédia humana. Mas quando a gente viu lá na SkyOne que, devido à jornada em nuvem, a SkyOne estava ajudando as pessoas a trabalharem de forma remota, ou seja, possibilitando que aquele segmento específico de mercado, que era muito ainda vinculado ao físico, muito vinculado ao papel, podia sim fazer uma movimentação para o ambiente remoto de forma segura, de forma simples, de forma rápida, ágil, né? Aquilo deu uma alegria super bacana para a gente. Aí, obviamente, que a pandemia vai ficando cada vez mais longe, e aí o trânsito volta, né? E quando a gente olha que a gente ajuda, de alguma maneira, a eliminar a poluição, ou seja, menos carro na rua, porque as pessoas conseguem trabalhar de qualquer lugar,
A gente consegue trazer mais agilidade, ou seja, a gente consegue trazer mais eficiência na comunicação entre os sistemas conseguem ser integrados e com isso você reduz reduz recursos, né? Você consegue ser mais eficiente, menos recursos. Tudo isso traz uma alegria muito grande para a gente, né? Porque a gente vê o impacto direto, né? Então, por isso que eu falei, né, Araquém, que é muito louco. Eu, quando vejo não ter carro na rua, eu sei que eu estou ajudando alguém, porque alguém está trabalhando de casa ou trabalhando de qualquer lugar e eu estou tirando o carro da rua, o que eu acho isso super bacana, impactante, né? Assim, quando a gente olha o que a Web Automação faz com o mercado de food service e varejo, por exemplo, a gente ajudou muito. Pegar pandemia, por exemplo, né? Toda a parte de delivery, né? Que tinha que entregar as coisas em casa. O cara estava trabalhando no restaurante, mas tinha que entregar comida. Então o delivery deu uma bombada, né? Então a tecnologia que andou muito com a Covid, né? Quando você fala de dados, né? Antigamente cada restaurante tinha lá seu servidorzinho, hoje não tem mais, hoje é Android, nosso sistema é Android. Então ele roda numa máquina, ele roda no celular. Então quanto que a gente economizou de coisas, né? Que um computador com teclado, com mouse e tal, que arranca da natureza para fazer aquela máquina, né? E fora a energia, né? Tudo isso aí gera consumo de energia que vai tirar da natureza, né? E tem um detalhe importante, né? Quando a gente fala do segmento de food service, de varejo, por exemplo, a emissão de papel, né? Quanto que o cara deixou de usar papel, né? Quando você fala de me dá uma nota fiscal, né? Não precisa mais pegar a nota pode ir por e-mail. Então esses papéis que você antigamente se usava muito, até para anotar pedido, estão deixando de ser usados, né? Isso aí impacta muito o meio ambiente, né? Então a gente deixa de usar o papel, né? Deixa de consumir o meio ambiente. Eu acredito, né, Bruno, que não só a sociedade, mas os próprios stakeholders, né, não só a sociedade, mas todos que estão nesse ecossistema empresarial estão exigindo que a sustentabilidade empresarial seja pauta, né? E claramente a tecnologia tem um papel fundamental para viabilizar isso, né? Como eu comentei anteriormente, a partir da transparência, né? Imagina o papel que o marketing estratégico pode fazer ajudando na comunicação do que a empresa está realizando, né? Como eu comentei, imagina uma gaiola eletrônica, captura inseto, né, ligada ao IoT, né? Imagina o que isso é possível, né? Vou dar outro exemplo, tem agora as redes N2N, que são redes que vão estar eliminando a barreira de cobertura, né? Porque elas fazem uso do satélite para um dispositivo comum. Isso ainda está em teste, já tiveram os primeiros testes em campo. Quando isso estiver associado ao IoT, as expectativas de você ter uma cobertura muito maior é sensacional. Ou seja, você vê a tecnologia atuando diretamente na melhoria do meio ambiente, né? Ou seja, ou atuando diretamente ou coletando dados para que esses dados possam ser usados para uma tomada de decisão estratégica, né? Como eu falei, hoje um board não pode mais não se preocupar com uma agenda dessa e cobra as organizações para que sejam realizadas ações nesse sentido. Eu acho que o momento realmente tem evoluído de forma muito bacana, na minha opinião. E assim, é legal a gente ver que não são só as empresas SA que fazem. É desde um pequeno negócio. O cara que abre um pequeno negócio, ele já tem esse pensamento daquele negócio ser autossustentável, né? E isso que é essa onda de sustentabilidade que vem colocando nas pessoas, é isso que vai fazer a gente deslanchar em algum momento, né? Eu tenho um dado que é interessante, que você falou do cara do pequeno negócio, né? A Scalion, ela tem uma alegria de poder atender desde a grande empresa, né? As multinacionais, como a Panasonic, né? Uma empresa nacional gigante como a Multilaser, até um escritório contábil, né? Que quer fazer acesso dos seus serviços remotamente através de um ambiente em nuvem, né? Aí quando você vê um escritório contábil que tem 2, 3 colaboradores, né? Que naquele momento não tinha, estava totalmente apegados a um espaço físico, né? Passam hoje a acessar de qualquer lugar, e isso traz, de alguma forma, não só uma satisfação pessoal, a gente fala do S, mas também ambiental, porque ele pode estar não ligando o ar-condicionado, não estar usando o recurso dele, não tem a preocupação de uma logística reversa para devolver a caixa e o isopor que veio o equipamento no qual ele guardaria os dados dele.
Isso é impactante, né? Ou seja, tanto do pequeno, eu estou concordando com a Araquém, o pequeno hoje consegue fazer uma ação em sentido a ter uma sustentabilidade empresarial. Não só o grande, né? Mas o pequeno consegue ver isso, consegue atuar dessa maneira. Desde o cara que vende as latinhas na praia, lá, o cara guarda todas as latinhas, faz a separação do plástico, do alumínio, né? Isso é bacana a gente ver as pessoas fazendo, né? Legal, vocês tocaram num ponto interessante, porque eu estava com uma dúvida aqui, mais direcionada para você, Araquém. Como você vê a maturidade do setor de food service, né? Porque justamente no que vocês falaram. É um setor que tem bigs, mas tem micros. Tem um cara que serve o picolé na praia, tem um cara que serve a latinha na praia. Como você identifica a maturidade desse setor hoje com relação às questões ambientais? Cara, eu assim, todo dia eu me surpreendo positivamente, né? Quando a gente vê um cara que vende coco na praia se preocupar com o lixo organizado, com a embalagem dele. Então, isso é um movimento que não tem volta, né? na minha percepção. E assim, como que a gente consegue impactar esse cara com a tecnologia, né? Hoje o cara ele não precisa ter papel para anotar, que ele anota no celular, né? Ele tem uma comanda eletrônica que ele consegue ver os pedidos que estão ali, desde o pequenininho. Um cara grande, por exemplo, pode usar um KDS na cozinha, em vez de ficar lá imprimindo aquelas coisinhas para tirar os pedidos, como o chapeiro fazia, né? Pendura todos os papeizinhos para ir fazendo os pedidos, tirando os pedidos. Hoje tem um KDS, né? Que economiza papel, muito papel, né? Pra você ter uma ideia, 100 pedidos numa loja por dia, 20 centímetros de papel cada pedido. Só aí dá uns bons metros, uns 600 metros de papel por mês, né? Uau. Então, se você multiplicar isso por meses, né, e pela quantidade de food service que tem, então só aí você vê quanto que a gente consegue ajudar nesse processo. E isso aí vai desde o pequenininho, eu falo pequeno mesmo, até uma grande rede de cafeteria, de hamburgueria. É um processo contínuo e não vai ter volta, tá? No nosso caso, né, Bruno, a gente tem um propósito muito claro, que é simplificar a realidade para impactar o amanhã, né? Então, o nosso negócio é simplificar a realidade daquela... Fazer o simples bem feito. Fazer o simples com que ele consiga ter agilidade, né? Que ele consiga tomar a decisão dele, que o serviço fique disponível, que ele não tenha fricção no seu dia a dia, né? Então, simplificar a realidade faz com que o amanhã consiga ser melhor e aí ele consiga ter mais tempo, como a gente diz, para ele cuidar da família dele, para ele poder fazer o esporte dele, para ele poder se dedicar a ele mesmo, né? Então, a gente acredita muito que simplificar a realidade é o melhor caminho para a gente conseguir impactar o amanhã. Perfeito. Arruda, eu tenho uma outra dúvida. Já te falei que o meu pezinho é na cibersegurança também. Eu queria saber como que a cibersegurança hoje pode impactar o meio ambiente também, se você vê alguma iniciativa ou alguma ideia de que essas empresas possam utilizar. Infelizmente, né, Bruno, a tecnologia tem disso, né? A tecnologia ela tem talvez um viés que é super favorável, como esse que a gente tem trazido alguns exemplos, né, aqui, mas ela também pode ter um viés negativo gigantesco, né? Então, se você associar a inteligência artificial, que está na pauta de todo mundo, né, e com o surgimento dos deepfakes, né, você deve imaginar a possibilidade de um estrago que pode ser realizado por um hacker, né, se passando por alguma ação que possa ser danosa para o meio ambiente, né? Então, eu diria para você que sim, a cibersegurança entra nessa pauta de forma muito, muito, muito importante, né? Eu diria que ela de alguma forma ela teve um hype gigantesco, ela deu uma arrefecida, mas eu acho que ela vai ter um hype maior ainda devido a essas possibilidades. Essas eleições americanas estão vindo aí, isso vai mostrar que cara, a inteligência artificial pode ser pro bem, pro mal, né? Então, a gente não tem regulação, né? Como não temos regulação, vai ser um desafio gigantesco. E agora, quando você fala de meio ambiente, o impacto ele pode ser muito danoso. Todo o impacto é danoso quando se olha para o mal. Mas no meio ambiente a gente pode falar de vidas, né? A gente pode falar de dimensões muito grandes, né? E eu não tenho dúvida que a cibersegurança vai ter um papel enorme, enorme. E é uma nova proteção, que é uma proteção que talvez a gente não tivesse tão preparado, né? Você deve imaginar que hoje é possível ter um Bruno totalmente virtual, com o teu tom de voz, com o seu rosto, com
com seu comportamento e agir pelo Bruno. Né? Imagina uma pessoa que é o Bruno, que numa videochamada ou numa ligação tem o teu tom de voz, tem o teu comportamento e você faz alguma ação que possa ser danosa para o meio ambiente. E isso pode ser ou uma ameaça em troca de um resgate, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, eu acredito que a cibersegurança vai ter um papel, vai continuar tendo um papel super prioritário, tá na lista das principais tecnologias que vão ajudar o meio ambiente também. Obviamente sob esse outro olhar, né? Não sob esse olhar de trazer um impacto positivo, de ação, mas sim de proteger de um possível mal que possa acontecer. E nós estamos forrados de satélites, né? Satélites vigiando tudo, câmeras muito inteligentes, né? Então esse negócio de segurança, ele vai desde os dados, né? Que a gente vai ter que, de alguma maneira, cuidar deles, até a própria pessoa, né? Por exemplo, você vai num estádio de futebol hoje, acho que até foi aprovada uma lei aí que os estádios vão ter que ter, vamos dizer assim, colher o seu rosto para você poder entrar. Então, assim, isso é importantíssimo, né? Quantas pessoas entram num estádio hoje que estão do seu lado, que pode ser um bandido, um assaltante, tá? Você nem sabe quem é, né? Então, esse tipo de tecnologia ajuda também em tudo isso, nessa parte de segurança, tanto pessoal, quanto dos dados, quanto das empresas, né? E os hackers estão por aí para ajudar a gente a ir para frente, né? Se não tivesse eles também, a gente não conseguiria evoluir, né? Eu tenho acompanhado que os temas estão muito, muito na pauta devido à falta de regulação, né? Então, devido à falta de regulação, as discussões estão muito quentes. Eu acho que não tem como começar uma conversa se não passar pela regulação. Acho que a regulação vai ser fundamental nessa hora. E aí a cibersegurança vai poder ajudar, através da regulação, a atuar de forma melhor. Né? Perfeito. Já que entramos no assunto futuro, que é a regulação, eu queria saber de vocês, para os próximos 10, 20 anos, como vocês veem a tecnologia impactando nessa questão ambiental? Eu acredito demais, né? E também essa é uma mensagem da SkyOne, que através da nossa plataforma existem infinitas possibilidades dos clientes, das pessoas encontrarem mais eficiência no seu dia a dia, né? E essa eficiência ela traz exatamente a resposta para que a questão ambiental possa ser tratada de forma melhor, né? E aí eu digo de sistemas que consigam ser controlados de forma remota, da disponibilidade, da agilidade maior dos dados, da melhor tomada de decisão. Então, sem dúvida nenhuma, daqui a 10 anos a gente vai passar por uma transformação gigantesca, né, Bruno? Inclusive, eu sou um daqueles extremistas que diz que a inteligência artificial vai mudar o mundo, né? E eu diria que o que a gente vai ver nos próximos 10 anos, eu acho que a gente não viu nos últimos 100, né? Então, a gente vai passar por uma revolução, na minha opinião, a gente está numa transição de uma era, né? E eu acho que, sem dúvida, as possibilidades serão infinitas, né? Então, como as possibilidades são infinitas, é fundamental que todos estejam muito conectados no que está acontecendo. E a SkyOne tem um papel enorme nessa hora de ajudar as empresas a acompanhar essa transformação do qual a gente começou a viver e que vai viver nos próximos anos de forma muito acelerada mesmo. Nessa linha de ajudar as empresas, é bem legal porque, por exemplo, a web automação ela consegue fazer um pequeno negócio sair do papel e então gera emprego, porque o cara não precisa investir aquela fortuna em comprar equipamento, infraestrutura, etc. Então, com um Smart POS, por exemplo, a convergência digital, vamos falar de anos, né? A convergência digital assim, do meio de pagamento hoje, né? Ele é absurdamente fantástico, né? Então, com a aproximação, você paga, você recebe do banco que você pagou e está tudo certo. O evento do Pix, né? Então, essa aceleração, nesses próximos 10 anos, eu acredito assim, eu consigo olhar nos próximos 2 anos, que 10 anos é um negócio surreal, porque é cavalar, assim, é multiplicado por 10 a cada ano que passa. Então, essa convergência digital com software de gestão, você deixa um cara pequeno igual um cara grande. Então, o cara tem, dentro de uma lanchonete pequena, ele tem o que o cara tem num restaurante muito grande. E é igual, o produto é igual. Tem mais funcionalidades no grande, tem menos funcionalidades no pequeno. Mas esse impacto vai gerar emprego,
vai sustentar, porque com dinheiro você consegue fazer as coisas mais fáceis, você consegue ser responsável ambiental, sem dinheiro é um pouco mais difícil, né? Prova disso que é os investimentos de governo e tudo isso impacta pra caramba. Quanto mais grana o governo coloca para não impactar o meio ambiente, mais saudável é o país, né? Então isso eu acho que é importante. Então esse legado nesses próximos anos é essa convergência digital de meio de pagamento, de integração de software, de coisas na nuvem que economiza uma energia fantástica, né? Imaginou quanto que economiza de energia um servidor que guarda lá um volume de dados enormes das empresas e etc, né? Fora a habilidade, o tempo que você gasta. Antes você tinha que se locomover para ir para um tal lugar, hoje você tem tudo na palma da mão, né? Então tudo isso aí é economia de energia, de gás carbono e etc. Né? Eu lembro de uma época que quando os equipamentos chegavam nas empresas, né, eles vinham encaixotados, aí já tinha um pallet, depois do pallet tinha a caixa de papelão, depois da caixa de papelão. Onde ia todas essas coisas, tinha fita de plástico, depois da fita de plástico tinha a caixa de isopor que estava o equipamento dentro. A quantidade de lixo que é gerado é gigante, né? Então o impacto ambiental é enorme, porque muitas dessas empresas não tinham nem logística de reverso para devolver esse material. Não tinha. E hoje a maioria tem, né? Então acho que tem um desafio, que é esse desafio ambiental, que precisa ser tratado através da tecnologia, né? Obviamente que não só a tecnologia, mas eu acredito que a tecnologia ela é viabilizador para que isso consiga ser feito de forma mais rápida, né? Mais ágil, né? Eu acho que a gente teve 2 grandes casos, né? Teve o caso lá de São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo, né? Estamos tendo o caso agora do Rio Grande do Sul. Acho que imagino quanto o mapeamento de imagens pode ajudar na recuperação dessas regiões, né? Então, o mapeamento, ou seja, a tecnologia está aí para ajudar e eu acho que a gente tem que saber fazer uso dessa tecnologia para melhorar o meio ambiente. Perfeito, pessoal. Muito legal ver toda essa iniciativa, até a evolução das empresas como um todo nas questões ambientais. Mas eu queria abrir um pouquinho mais na questão do ESG. Queria saber de vocês também como a tecnologia impacta, por exemplo, o social. Como vocês têm utilizado ela hoje? O social, e aí não tem como estar no mês de junho, né? Então é um mês super importante quanto à diversidade. Não tem como falar que o social, ele hoje também é algo que é super importante, não só sob essa ótica das organizações, ou seja, sob esse olhar de como é que a gente tem os nossos colaboradores, consegue fazer com essa convivência entre diversas gerações dentro do ambiente de trabalho, né? Mas também como a gente consegue potencializar eles, né? Então, eu vou voltar à questão da transparência, da comunicação, entendeu, Bruno? Eu acho que uma ação fundamental hoje é que a comunicação, que a prática dessa diversidade consiga ser colocada realmente em prática, né? Ou seja, que a gente vire realidade, né? Eu acho que esse é um papel, a gente procura na Sky One realizar um olhar muito crítico sobre isso, né? Garantindo que exista igualdade, que seja igualdade de gêneros dentro da companhia, né? Então a gente tem um papel importante, acho que não só como Sky One, mas como toda a sociedade precisa ter esse olhar do social de forma muito, muito clara, né? Assim, é bastante impactante, né, a tecnologia ajudando o social, né? Eu acho que os jovens, eu vou voltar a falar dos jovens, né? A oportunidade que um jovem de 16, 17, 18, 20 anos tem usando a tecnologia para aprender é assim, da água para o vinho da minha geração, né? Que a gente tinha que pegar os livros e etc. Eu lembro que eu estudava cálculo, tinha um tal de Leitode, um negócio desse tamanho aqui, que eu andava com ele, pesava 1 tonelada, né? E hoje está na nuvem. Então, assim, esse cara de 17, de 18, de 20 anos, que eu contrato bastante na Web Automação, a gente tem 150 canais hoje que contrata gente da geração Z. Tem 20 anos, tem 19. Esses caras, eles nascem com tecnologia. Quando eles sentam numa bancada para atender um cliente de varejo, atender um cliente de food service, o tempo de aprendizado dele é muito curto. Então, ele consegue ter informação e consegue aprender e começa a trabalhar e consegue ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que essa parte de empregados, né, de trazer colaboradores jovens para a empresa e aproveitar a experiência dos que têm mais idade, né, para ensinar essa garotada que está vindo, eu acho que isso impacta muito o social, muito. Eu tenho um desafio, né, Bruno e Araquém, que a gente, como eu falei, está vendo uma transformação, né? Essa transformação
ela é real. A gente está vivendo ela com a inteligência artificial, né? Uma nova era que está surgindo. Né? Total. E aí essa questão social, ela precisa levar em consideração que vai acabar acontecendo hiato na sociedade. Né? Eu gosto de fazer aquela comparação do cara que conduz a charrete quando chega o carro a combustão do lado e o cara não entende o que é aquilo. Né? É o que a gente vai assistir. Né? E eu acho que tem um papel, que é um papel não só das empresas, mas da sociedade, do próprio governo, de criar mecanismos para que essa sociedade consiga se adaptar a essa nova realidade que a gente vai viver. Né? Senão a gente pode ter um hiato de empregos que vai ser um hiato gigantesco. Né? E isso vai provocar uma questão social muito grande. Né? Então, fica aí até a provocação do que a gente está realizando para poder capacitar digitalmente essa sociedade. Né? Eu acho que a proficiência digital é algo que não está muito na pauta das organizações, ou seja, é necessário que as organizações se preocupem com a proficiência digital, não só dos seus colaboradores, mas da sociedade também, porque o que a gente está vivendo vai provocar um impacto social. Então, como eu falei, eu acabo achando que vai ter uma transformação muito grande, então eu acabo acreditando que precisa ser feito hoje, não dá para esperar amanhã, nem o futuro. Você tem que começar a desenvolver essa cultura em dados, essa cultura digital agora. Se esperar muito, o impacto vai ser muito grande. Tem que ter atitude, né? Atitude. Eu estava na NRA em Chicago e eu olhei, tem muito robô, parte de robótica. Né? Hoje a gente tem, antigamente a gente lavava prato na mão, depois chegou a maquininha de lavar prato em casa, né? Então hoje no restaurante, se você não tiver uma máquina inteligente para lavar taça de vinho, as taças, o cara não consegue lavar todas essas taças, vai gastar muito mais, tudo ele vai gastar, água, sabão, etc, para lavar taças, né? E quando você tem máquinas inteligentes que fazem isso, e agora as máquinas estão fazendo comida, né? Então eu vi lá o robô que faz hambúrguer, o robô que faz pratos prontos numa cereal. Então essa mudança, né? Quantas pessoas vão ser impactadas, né? Mas quando a gente olha na retaguarda desse robô, fala, o robô tirou emprego de algumas pessoas. Mas é meio que falso isso, né? Porque ele está fazendo, por exemplo, ele está cozinhando, ele está fritando batata, a qualidade que ele usa ali, o óleo que é trocado com o robô também, é muito mais eficaz, não tem prejuízo, não tem... Você economiza muito os alimentos, não tem perda de alimento. E quando a gente olha no back-office desses robôs, tem um exército de gente trabalhando. Muito mais do que se tivesse 3 caras ali fazendo o processo. Então, quando você olha fala, caramba, então ele tirou o emprego de 3 e gerou 30 atrás do robô. Então é um negócio meio que louco isso, né? E o robô vai fazer uma coisa que as pessoas não gostam de você ficar fritando batata ali o dia inteiro, né? O robô vai fazer isso automaticamente. Quer dizer, ele vai tirar um negócio que é um processo braçal, ruim para fazer, né? O óleo ali, e coloca uma máquina para fazer, e você usa essa pessoa no back-office. Então, quem conseguiu traduzir muito bem que é exatamente essa questão de como é que a gente capacita essas pessoas a estarem nesse novo lugar, né? Isso. Como é que capacita esse cara que está fritando agora, está lá na retaguarda, operando uma máquina, operando um robô. Esse é o desafio. Você traduziu muito bem. Eu acho que assim, vem da sociedade, vem do governo, vem das empresas, mas o desafio é passar essa inteligência para o cara. Como é que o cara vai programar o robô? Como é que ele vai trabalhar com o robô do lado dele, né? Então, esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Na parte de, por exemplo, eu tenho 2 netos. São 2 netos, um tem 5 meses, outro tem 2 meses e meio, veio 2 uma vez. Eu estava falando com meu filho esses dias aqui. Eu falei, cara, você tem um desafio enorme. Como é que você vai educar um cara desse que acabou de nascer na época digital? Né? Qual o impacto que esse moleque vai ter quando a gente fala de tecnologia, comunicação, a parte de escola? Vai ter uma mudança drástica. Agora, será que os professores estão preparados para ensinar esse cara que nasceu hoje? Então, essa roda, nós vamos ter um impacto em algum momento. Né? Eu vou continuar no S, você permite aqui rapidinho, que quando ele trouxe essa questão dos netos, né, tem uma questão de ansiedade na sociedade gigantesca. Né? Nós somos hoje a sociedade da velocidade, né, do quase instantâneo, do consumo instantâneo lá de alguns segundos, né, ou de 40 minutos de um podcast. Né? Então, esse instantâneo, ele provoca ansiedade, né?
Ou seja, tem dentro do S também uma questão de saúde mental dentro das organizações que precisa também ser visto, né? Eu acho que tem uma pauta também que está urgente, que é como é que a gente consegue trazer mais equilíbrio nessas relações e conseguir extrair o melhor de cada colaborador e obviamente, trazendo o melhor para a sociedade também. É um assunto interessante que você tocou, porque a gente vê o burnout crescendo nas empresas e isso é um problema sério para o futuro, né? Como um todo. Eu queria saber uma última pergunta para vocês dois. Qual a importância, justamente para a empresa como um todo, né? Investir em diversidade e inclusão dentro dela? Hoje, como que vocês veem o retorno até financeiro disso? Cara, eu acho que é total, né? As cabeças têm que ser diferentes, né? Você não consegue fazer uma boa coisa com cabeças iguais, né? Se você tiver 10 engenheiros civis e não tiver cabeça diferente no meio desses caras, você não vai ter um negócio legal. Então, eu acho que essa mudança, essa mistura é essencial. E o Brasil, quer queira, quer não, a gente tem esses caras espalhados nos estados, né? Então você consegue juntar essas pessoas e saem coisas assim fenomenais. Quando a gente fala, o Brasil tem coisas aqui, cara, importantíssimas que a gente dá de 10-0 em qualquer país do mundo. Então acho que essa diversidade de pessoas, de pensamento, como é que o cara faz, o cara da Bahia, o cara do Sul, né? São coisas, culturas diferentes, né? Um cara meio que alemão, meio que italiano do Sul, pega um cara que é um baiano lá, tem outros modos operantes, como ele nasceu, onde ele nasceu, de onde ele veio. Ele é um brasileiro, o cara do Sul já veio os pais vieram da Europa para plantar a sua uva, então tem essa mistura do Brasil, eu acho que faz o Brasil ser diferente e as empresas serem diferentes, tá? Eu vou acrescentar só o ponto da inovação, né? Eu acho que a inovação, ela não consegue ser discutida, criada, gerar algo novo sem discussão, né? Sem troca de ideias, sem questionamento, sem errar, testar, corrigir e assim por diante. Ou seja, se você não tem uma diversidade, onde naquela diversidade exista ideias que sejam opostas para que possam agregar algo, fica super impossível. Eu acho que o teu exemplo, que você disse todo mundo igual, imagina um conselho de administração onde todos têm o mesmo perfil. PhD em matemática. Todos são o mesmo perfil. O resultado é muito pobre, né? Apesar de todos eles serem PhD em matemática. Mas... Então, essa diversidade, na minha opinião, ela vai trazer para as organizações um ponto muito claro que é estar apta a inovar. Ou seja, a inovação ela exige essa necessidade de ideias que sejam ideias complementares, né? Sem isso, não existe inovação, né? Sem a chance de testar, acertar, corrigir, errar. E precisa dessa diversidade. E eu insisto naquele ponto de ser reflexo da sociedade, né? A gente não pode não olhar para a sociedade e ver que a sociedade está mudando, né? A sociedade está mudando e as organizações precisam acompanhar essa mudança da sociedade. E assim, quando ela acompanha e consegue responder melhor à sociedade, ela vai oferecer uma experiência para o usuário melhor. Por quê? Porque o usuário é a sociedade. Então, com isso, com certeza, ela vai ter um resultado melhor na sua última linha, porque ela vai conseguir ter uma entrega melhor, uma fidelização melhor, tudo melhor. Ou seja, sim, na minha opinião, não existe nenhuma possibilidade de você querer um resultado numa última linha bom se você não tiver diversidade, porque é como você vai responder à experiência do teu cliente, então do teu consumidor. Então, se você tem uma diversidade, você vai conseguir responder à sociedade melhor. Perfeito, pessoal. Para mim foi uma honra trocar essa ideia, essa troca de informações, um tema tão importante para a sociedade hoje com vocês. Foi um prazer e eu espero revê-los em próximas entrevistas e eventos da T Inside. Muito obrigado. Eu agradeço, viu, Bruno? A oportunidade. Espero estar mais vezes aqui, né? Em Arruda. É isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, T Inside. É um prazer estar discutindo um tema como esse. Obrigado. Certinho.